Fala pessoal, esse é o exercício proposto número 11. O enunciado diz o seguinte: é dado o triângulo ABC e o ponto X sobre a reta AB tal que XB é igual a 4XA. Sejam AB igual ao vetor Bzinho e AC igual ao vetor Czinho. Letra A. Determine o vetor Cx em função de B e C. Letra B. Seja M o ponto médio de Cx, escreva Bm em função de Bzinho e Czinho. Bom, então para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente tem é que desenhar o triângulo corretamente com seus pontos nos devidos lugares. Tá? Então o que a gente começa? Por onde? Vamos começar desenhando a relação que foi dada, ou seja, a condição para o ponto X. A gente tem lá que, vou reescrever aqui, ó, 1xb tem que ser igual a 4xa. Bom, fazendo aquela nossa regrinha lá dos outros exercícios que eu ensinei, ó, o ponto em comum é o ponto X, já está aí. Então a gente vai lá e desenha, coloca o ponto X. Aí o que a gente tem? Para chegar no ponto A, a gente tem uma divisão. Então, eu vou ter lá, aqui está o ponto X, uma divisão, eu chego no ponto A. Para chegar no ponto B, serão 4 divisões. Como é o mesmo sinal dos dois lados, para o mesmo lado. Então, a partir do X, 4 divisões. 1, 2, 3, 4. E aqui vai estar o ponto B. Ou seja, em cima da reta AB, o ponto X não está entre AB, está fora. Desenhamos as condições. Ah, e agora, para fechar o triângulo, onde vai o ponto C? O ponto C a gente coloca em um lugar qualquer. Vou pôr aqui em cima. E aí a gente fecha o triângulo. Onde? No A e no B. Tá? Não vai me fechar o triângulo no X. Por quê? Porque o triângulo é ABC. O X só está em cima da reta B, ou seja, aqui está a reta, ó, nessa direção, o X está para o lado de fora do triângulo. Bom, além disso, o que ele nos dá? Ele nos dá que AB é igual ao vetor Bzinho, ou seja, de A até chegar em B, esse é o vetor Bzinho. E AC é igual a Czinho, ou seja, de A para ir até C, esse é o vetor Czinho. Essas são as informações dadas. Aí está o triângulo com as suas respectivas divisões. Reforçar aqui. Agora a gente pode fazer o que ele pede. O que ele pede na letra A? Na letra A ele fala para determinar o vetor Cx em função de Bzinho e Czinho, que são os dois vetores dados. Onde está o Cx? Sai de C e vai até X. Esse é o vetor Cx. Então vamos escrever ele aí. Quem vai ser o vetor Cx? Cx é o vetor que sai de C e vai até A. Eu tenho o vetor dado de A até C, então eu vou ter que andar o oposto dele. Então eu posso escrever que o vetor Cx vai ser menos Czinho, ou seja, eu vou andar no sentido oposto de Czinho e depois eu vou andar de A até X. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou andar esse vetor e depois esse vetor, ou seja, mais o vetor AX. Bom, reescrevendo, Cx vai ser igual a Czinho, que eu quero escrever em função dele, mantém. Quem é o vetor AX? O vetor AX, ele é paralelo ao vetor dado B, porque está na mesma direção. Ele é paralelo, porém é oposto, sentido oposto. Então a gente já sabe que a gente vai ter que reescrever esse vetor em função de Bzinho, que é paralelo. A gente já sabe que é oposto, vamos pôr um sinal de menos. E agora, quanto que vale esse vetor em relação a esse? Lembrando que aqui a gente dividiu em 4 partes iguais. Do A até chegar ao B, são 3 partes lá. Então significa que
AB é dividido no total de 3 partes. E de A a X eu tenho uma parte só. Então eu vou dizer que eu tenho 1 do total de 3, ou seja, 1/3 do vetor Bzinho. Ou seja, esse é o vetor Cx em função de Bzinho e Czinho. Na letra B, ele nos pede o quê? Seja M o ponto médio de Cx, ou seja, entre C e X. Então, entre C e X, a gente tem aqui no meio o ponto M. Ou seja, o ponto médio divide o segmento em 2. Escreva o vetor BM em função do Bzinho e do Czinho. Quem vai ser o vetor BM? Sai de B e vai até M. Esse é o vetor BM. Bom, como que a gente pode reescrever ele em função de Bzinho e Czinho? O vetor BM vai ser igual a aqui é a letra B, né? Deixar separadinho. E aqui foi a letra A. Quem que vai ser BM? Pode ser o vetor que sai de B e vai até X. BX. Depois pode ser o vetor, então eu vou reescrever como vetor que está indo até X. E depois vou sair de X e vou até M, mais XM. Bom, então quem vai ser BM? Vamos reescrever. Quem é o vetor BX? BX também é paralelo ao vetor dado Bzinho. Sentido oposto. Se é sentido oposto do vetor dado, já vou colocar um sinal de menos. Ah, quanto que vale esse vetor em relação ao Bzinho? Lembra lá? O Bzinho é dividido em 3 partes iguais. Certo? É o total dele, 3 partes iguais. Do B até chegar no X são 4 partes. Então eu tenho 4 partes num total de 3. 4/3 de quem? De Bzinho. Tá? E o sinal de menos, que inclui que ele é oposto. Mais. Então esse é o vetor Bx. Mais. Quem é o vetor Xm? Sai de X e vai até M. O M é o ponto médio, não é? Então eu posso falar que é metade do vetor XC. Então eu vou dizer que é metade do vetor que sai de X e vai até C. Quem é o vetor XC? É o oposto de Cx. Então a gente pode escrever que BM é igual a menos 4/3 de Bzinho, mais metade. E agora, XC é o oposto de Cx. Quem é o oposto de Cx? É menos Cx. Menos Cx vai dar, era menos C, menos 1/3 de B. Tá? Sendo bem rigoroso aí, agora faça a conta. Quem quiser já enxergar e fazer direto, já mudar o sinal direto, pode. Ó. Ele vira o quê? Mais e vira mais. Agora a gente arruma fazendo as continhas necessárias, né? BM vai ser o quê? O que eu vou ter de B? De B eu tenho, ó, menos 4/3, que é esse termo aqui. Agora aqui eu vou ter meio, que vai multiplicar 1/3. Então vai ficar mais 1/6. Tudo isso daí é o que eu tenho de Bzinho na equação. E de C? De C eu tenho meio que multiplica 1. Então eu tenho mais meio C. Bom, fazendo a conta aí, o que eu vou ter do vetor BM? O vetor BM vai ser, o MMC vai dar 6. Aqui vai dividir por 3, dá 2, vai ficar menos 8. Aqui vai dar 1, vai ficar menos 8 mais 1. Menos 8 mais 1 é menos 7/6 de B mais meio de C. E aí eu tenho o vetor BM em função de Bzinho e Czinho. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Se gostou,
Não esqueça de deixar um like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu agradeço pela atenção e espero você no próximo vídeo.